da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Nós vamos dar início nessa aula a um assunto novo, um assunto que vocês já devem ter ouvido falar das mais variadas formas. Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver as características desse importante conflito, dessa importante página da história da humanidade, como que foram suas origens, quais foram seus personagens, as fases e as consequências desse conflito que deixou milhões de vítimas nos anos 30 e nos anos 40, ok? Prestem muita atenção nas explicações, que nós vamos utilizar as atividades do livro e algumas atividades de fixação. Pegue aí então o seu caderno, o seu livro, acompanhem com a gente mais uma aula da disciplina de História. Bom dia a todos, bom dia a todos vocês da terceira série. Nós vamos dar início a um novo capítulo agora na nossa aula, no nosso bimestre. Nós vimos nas últimas aulas sobre toda a história do governo Getúlio Vargas. Nós vamos dar uma pausa, vamos dizer assim, nessa questão da história do Brasil, para nós entrarmos no conflito, numa parte importante, vamos dizer assim, do estudo da história global, que é a Segunda Guerra Mundial. Todos vocês, absolutamente todos vocês, já devem ter visto, já devem ter ouvido falar, já devem ter estudado isso em algum momento, né? Na Segunda Guerra Mundial, vocês já devem ter lido alguma coisa ou visto alguma coisa de algum dos personagens que, vamos dizer, protagonizaram a Segunda Guerra Mundial, se não o mais famoso deles, né, que vocês já sabem de quem eu estou falando, que protagonizaram esse conflito de longe, o mais sangrento, o pior conflito que a humanidade já presenciou, aproximadamente entre 80 a 100 milhões de pessoas morreram nesse conflito. Só a União Soviética, que nós vamos ver como foi a participação dela nesse conflito, somente a União Soviética perdeu entre 25 a 30 milhões de pessoas, a maioria delas civis, né? Para vocês verem a gravidade que foi esse conflito. Sem contar inúmeros eventos que foram marcantes, né? Como, por exemplo, a Batalha da Grã-Bretanha, a invasão japonesa à base naval de Pearl Harbor nos Estados Unidos, a invasão à União Soviética pela Alemanha e, obviamente, vamos dizer, os mais marcantes, os mais impactantes eventos dessa Segunda Guerra Mundial, que foram a detonação das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki e o Holocausto feito pelos nazistas contra os judeus e outras minorias étnicas que existiam na época da Segunda Guerra. Ok? Sem mais delongas, vamos entrando então no contexto para estudarmos a Segunda Guerra Mundial, que foi um assunto que nós vimos ano passado, que foi o período entre guerras, né? Eu acredito que a maioria já deva ter até esquecido, mas vamos dar uma recapitulada do que foi o entre guerras. O entre guerras foi o período que começou com o fim da Primeira Guerra Mundial e terminou aproximadamente ali no início da Segunda Guerra. Nesse período, na humanidade, aconteceram muitas coisas. Como, por exemplo, nós tivemos lá, em 1918, 1919, o final da Primeira Guerra Mundial, com a assinatura do Tratado de Versalhes, que nós lembramos do que se trata do Tratado de Versalhes, que foi um tratado de rendição não tão favorável assim para a Alemanha. A Alemanha praticamente foi a responsável por todos os estragos da Primeira Guerra Mundial e foi condenada a pagar uma multa, um prejuízo de guerra para a Grã-Bretanha e para a França altíssimo. Vamos dizer, esse pagamento, essa indenização de guerra custou muito caro para a economia alemã, que além da economia do prejuízo que ela tinha que pagar para os outros, ela teve várias outras sanções. Ela perdeu territórios, o exército dela foi reduzido para 100 mil soldados, a Alemanha não poderia ter uma marinha de guerra, não poderia ter força aérea, e o mais danoso de tudo, lembram que a Primeira Guerra Mundial ela começou por causa de conflitos por conta de regiões ricas em carvão e em aço, no caso as regiões da Alsácia e da Lorena. Essas duas regiões a Alemanha perdeu completamente o domínio com o Tratado de Versalhes. Essas regiões elas eram desmilitarizadas do lado alemão e foram anexadas pela França. A França ela tinha acesso livre para pegar os recursos dessas duas regiões. Óbvio que os alemães, a população alemã como um todo, viu isso
como uma verdadeira vergonha, um verdadeiro absurdo, porque tudo caiu para cima da Alemanha, né? E esse período, então, vai ser marcado pelo surgimento de regimes totalitários, regimes de extrema direita, vamos dizer assim, regimes de extrema esquerda vão começar a surgir no mundo nesse período. Em 1922, vocês vão ver o surgimento da União Soviética, né? Nesse período do entreguerras ainda estava rolando a Revolução Russa. Termina a Revolução Russa com a vitória dos bolcheviques, com a vitória do partido do grupo de Lenin, com o grupo de Stalin, com o grupo de Trotsky. Começa então a surgir a União Soviética em 1922, que vai ser o primeiro país ditamente socialista da história, ok? No mesmo período, em 1922, acontece um evento chamado Marcha sobre Roma, onde um grupo de aproximadamente 200 a 300 mil partidários do Partido Fascista da Itália, liderados pelo Mussolini, vão desfilar sobre a capital italiana e fazem com isso com que o rei da Itália na época, o rei Vittorio Emanuele, ele vai não ter outra alternativa a não ser entregar o cargo de primeiro-ministro da Itália para o Mussolini. E assim sobe ao poder o Partido Fascista Italiano. É o primeiro regime totalitário já do outro lado, da ala direita, a assumir um poder na Europa, né? Tempos depois acontece a queda da Bolsa de Valores de Nova York, né? Nós vimos como que essa queda da Bolsa de Valores ela afetou significativamente o Brasil. Mas não foi só o Brasil que ela afetou o mundo inteiro. Os preços dos produtos, as economias do mundo inteiro despencaram. E nós vamos ver aí que a Alemanha também sentiu muito isso. E não apenas a Bolsa, por causa que, lembra que o Tratado de Versalhes fazia com que os alemães pagassem uma grana altíssima para os ingleses e para os franceses, né? A Alemanha, tentando equacionar as dívidas dela, ela pede um empréstimo aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai e concede esse empréstimo. Isso faz com que a Alemanha fique bem e parece até que as coisas vão dar tudo certo. Só que vem a crise de 1929. Vem a crise de 1929 e ferra de vez com a economia da Alemanha, que já estava cambaleando. Ela não tem dinheiro para pagar a dívida de guerra com a França e com a Inglaterra. Ela não tem dinheiro para pagar o empréstimo que ela fez com os Estados Unidos. A inflação da Alemanha dispara a níveis estratosféricos, gigantescos. Para vocês terem uma ideia, o dinheiro lá, as pessoas acumulavam pilhas e pilhas de dinheiro. Vocês já devem ter visto alguns documentários sobre alguma coisa relacionada sobre esse período. Pilhas e pilhas de dinheiro são entulhadas na rua, porque não tem valor algum, né? O dinheiro alemão, o marco alemão na época não valia absolutamente nada. Isso fez com que a Alemanha entrasse numa crise econômica e depois numa crise política gigantesca, porque parecia que não iria ter fim essa situação, né? E esse terreno foi o terreno ideal para o surgimento das duas correntes mais importantes que estavam lá disputando, né, a influência do povo alemão na época. De um lado tínhamos os socialistas inspirados na conquista da Rússia, eles queriam a mesma coisa que a Alemanha, implantar um regime socialista no país. Do outro lado nós tínhamos o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Professor, que partido é esse? É o Partido Nazista, né? O Partido Nazista que vai ter como liderança principal um ex-soldado do exército alemão, né? Ele entrou por um acaso no partido e anos depois se tornou o líder máximo do partido, que é o Adolf Hitler, né? Ou seja, nós vamos ter duas brigas aí de influências. Os nazistas brigando com os socialistas. E eu não digo brigando apenas, brigando intelectualmente, briga de ideologias. Era pancadaria, porrada mesmo. Porque eles se enfrentavam nas ruas e a porrada era solta, entende? Só que aí o partido nazista vai ganhando mais adeptos. O discurso do Hitler de que a culpa da Alemanha está assim era dos judeus, que a culpa da Alemanha está nessa inflação gigantesca era porque a democracia não funcionava, que era necessário pôr esses traidores na cadeia, entre outras coisas. Esse discurso do Hitler ganhou muita simpatia do povo alemão, que estava sem dinheiro algum. E isso faz com que ele dispute a eleição, ele perde a eleição presidencial, mas o partido dele, o Partido Nazista, se torna o maior partido do parlamento alemão. E como a Alemanha ela é uma república parlamentarista, o primeiro-ministro é eleito pelo maior partido. Só que o presidente não queria. Depois de muita pressão,
o presidente da Alemanha, o Marechal Hindenburg, ele acaba por colocar o Hitler como chanceler. Então, em 1933, o Hitler finalmente chega ao poder na Alemanha. Então, com Mussolini no poder da Itália, com a União Soviética já estruturada, com os Estados Unidos se preparando, já se recuperando da economia, e com o Hitler no poder da Alemanha, o palco está formado para que mais adiante pudesse estourar um novo capítulo sangrento na história da humanidade. Ok? Vamos ver então aí algumas coisas. O Hitler chega ao poder então. Hitler e Mussolini chegam ao poder na Alemanha e na Itália. A primeira coisa que o Hitler faz é simplesmente rasgar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não podia ter serviço militar obrigatório, não podia convocar soldados e não poderia ter nem marinha nem aeronáutica. O Hitler vai lá e forma novamente uma marinha, forma uma aeronáutica e faz uma convocação para os soldados. Ou seja, já foi aí embora o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes diz que a Alemanha não poderia mexer nas regiões da Alsácia e da Lorena, não poderia militarizar, mandar soldados para lá. O Hitler manda soldados para a Alsácia e para a Lorena. Professor, mas e aí, a Inglaterra e a França, o que eles achavam disso tudo? Eles só estavam olhando. Eles viam o Hitler fazer o que ele estava fazendo e só ficavam olhando. Tempos depois, a Alemanha e a Itália, que já eram aliadas, elas fazem uma aliança com o Japão, que tinha também as mesmas ideias, as mesmas ideias expansionistas que os alemães e os italianos queriam para os seus países. E aí surge, então, em 1936, surge aí o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Esses três aí vão ser os três principais atores do lado do eixo. O Japão era governado, é um império, ainda é governado por um imperador. Na época, o imperador do Japão era o Hirohito. E o primeiro-ministro dele era um general que tinha um pouco dos ideais, vamos dizer assim, que o Hitler e o Mussolini partilhavam. Principalmente o Hitler, aquela questão de supremacia racial, questão de ataque às minorias, de expansionismo gigantesco. O Japão ele tinha na figura do seu primeiro-ministro, que era o Hideki Tojo. Eles tinham, vamos dizer, uma necessidade de querer expandir territórios no Sudeste Asiático, em especial na região da China. Essas ideologias se juntam e formam o contexto do eixo. Ok, feito isso, a Alemanha, que já tinha um exército muito potente, que, por incrível que pareça, o Hitler conseguiu melhorar a economia da Alemanha. A Alemanha já tinha um parque industrial significativo, já tinha uma economia forte, ela já não estava mais, vamos dizer, passando por necessidades econômicas. O Hitler, ele dá início, então, à sua ideia de expansão territorial. O Hitler ele tinha uma coisa na cabeça que ele queria espaço vital. Espaço vital para que a Alemanha viesse a se desenvolver. Para isso, ele tinha que conquistar territórios. E ele faz isso. Ele começa, aos poucos, a conquistar alguns territórios sob a justificativa de querer unir toda a população germânica que existia na Europa num único país. Ele vai e começa a expandir os seus terrenos de forma sutil e depois ele parte para a agressão escancarada, vamos dizer assim. Esse mapa aqui, gente, que está aparecendo da expansão nazista, ele está na página 23 do livro de vocês. Se vocês observarem bem, todas essas expansões elas acontecem antes da Segunda Guerra começar de fato. A Alemanha ela foi avançando bem malandramente, vamos dizer assim, ok? Tudo começa no dia 30 de janeiro de 1933, que é quando Hitler ele assume o poder de fato, vamos dizer assim. Em 32 ele assume o poder como primeiro-ministro. Em 33 ele assume o poder como o líder supremo da Alemanha. Como assim, professor? O que ele fez para merecer isso? Simples. O presidente da época, lembra o Hindenburg? Ele morre de câncer. O Hitler ele já era chanceler. O que ele faz? Ele une os dois cargos. Ele vira tanto o chefe de Estado, que era o presidente Hindenburg, como o chefe de governo, que ele já era. E aí vai surgir aquela terminologia que vocês já devem ter escutado em algum momento, assistindo algum filme da época da Segunda Guerra, lendo algum documentário, vendo algum documentário, que vai surgir a expressão, ele se torna o Führer, o líder supremo da Alemanha. Ele tem todo o poder na mão dele, o Partido Nazista tem todo o poder na Alemanha. E aí ele começa a pôr em prática as suas ideias. Ele começa a expandir os territórios.
A primeira coisa que ele vai fazer vai ser ocupar as regiões ali da Alsácia e da Lorena, a região ali da Renânia, a região ali do Sarre. Ele vai começar a invadir, a ocupar, né? A França e a Inglaterra observam isso, mas nada fazem. Tipo, não, deixa lá, ele vai só ocupar isso, não vai fazer mais nada. Eles pensaram assim. Depois eles começaram a invadir mais territórios. Eles vão anexar a Áustria. E no caso da Áustria é bem interessante. A Áustria ela é anexada, ela é ocupada sem nenhum tiro ser disparado, né? A Áustria ela vai fazer um plebiscito para saber se vão ou não fazer parte da Alemanha. Ou seja, a Áustria ela é de livre e espontânea vontade anexada ao Reich alemão, né? Que era como Hitler chamava os domínios da Alemanha na época. A próxima vítima da vez seria os Sudetos, que é essa região que está um pouco mais marronzinha aí que vocês estão observando. O Hitler ele alega que ali nessa região haviam alemães que estavam desprotegidos pelo então governo da Tchecoslováquia, né? E para garantir a proteção dos alemães que viviam ali, isso segundo Hitler, ele vai e anexa esse pessoal, né? Invade e ocupa esse pessoal. Aí já vamos ter uma reação da França e da Inglaterra, que fala, olha, não tem que ser assim, cara. Tu não tem que invadir todos os cantos quando tu bem entender. Eles vão, o Mussolini se apresenta como mediador desse conflito e acontece a Conferência de Munique, que ele fala o seguinte, olha, a situação é a seguinte, tu pode ocupar essa região dos Sudetos se tu quiser, mas com a condição de que tu não vai invadir mais canto nenhum, ok? Nós não vamos querer guerra, nós não queremos guerrear com você, mas a situação é, você tem que parar de invadir territórios, você já invadiu o território demais. E o Hitler vai e diz, não, beleza, eu só quero esse território e não vou fazer mais nada. O primeiro-ministro, então, da época da Inglaterra, ele volta para o país dele confiante de que ele conseguiu a paz mundial. Só que aí é que ele se engana. Porque em 1939, o Hitler vai e toma toda a região da Tchecoslováquia. Toda a Tchecoslováquia é tomada pelo Hitler, né? Ou seja, ele simplesmente rasgou a Conferência de Munique. E aí vocês já podem perceber uma característica importante do Hitler. Ele não era muito fã de cumprir acordos, ele não cumpria as promessas dele, né? Ele dizia que não iria ocupar a Alsácia e a Lorena, ocupou. Ele dizia que não iria ocupar toda a Tchecoslováquia, ocupou. E vocês vão ver que essa atitude dele no conflito vai gerar um problema muito maior, ok? E aí depois ele volta a atenção dele para a região ali da Prússia Oriental. Se vocês observarem bem aqui, é um mapazinho verde. Ele vai ocupar essa região, né? Ele vai ocupar, depois ele termina de anexar toda a Tchecoslováquia e aí já acende o sinal amarelo para franceses e ingleses. Eles já sabem que o Hitler ele não está querendo não está querendo paz, ele quer arrumar confusão, né? Só que aí eles sabem que ele pode encontrar um problema se ele for por aí, né? O Hitler ele vai cada vez mais aprimorando suas táticas militares. Só que antes dele fazer todas essas atitudes, essas ações, ele vai testar tudo isso na Guerra Civil Espanhola. A Espanha, na época, em 1936, 1937 até 1939, estava em guerra civil. Tropas do general Francisco Franco, que é esse cidadão que está aqui ao lado do Hitler, tomam o poder na Espanha. O Franco era um partidário do Hitler. Ele tinha os mesmos pensamentos, os mesmos ideais do nazismo e do fascismo, né? Nessa época era muito comum algumas lideranças mundiais terem as mesmas ideias que Hitler e Mussolini tinham. Essa questão de um Estado forte, de um Estado autocrático, nós vamos ver isso em muitos países. Exemplos clássicos além da França e além da Alemanha, e da Itália, vão ser a Espanha, do Francisco Franco, vão ser Portugal, de Salazar, e o Brasil. O Brasil vai ter também um exemplo de governo autoritário, que nós vimos na aula passada, que era o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas, quando ele criou o Estado Novo era a característica pura de um Estado totalitário nazifascista. O culto à personalidade, propaganda, fim de direitos políticos, fim de liberdade de expressão, tudo isso acontecia na Alemanha nazista e aconteceu no Brasil do período do Estado Novo. Enfim, todo mundo, França, Inglaterra, os países do Ocidente,
estavam de olho que o Hitler estava avançando muito para cima de um inimigo muito poderoso, que era a União Soviética. Alguns dizem que a França e a Inglaterra não se intrometeram em parar o avanço do Hitler porque eles sabiam que ele estava querendo procurar briga com a União Soviética e nazistas e comunistas não se davam bem. Só que, para surpresa de todos, em 1939, em fevereiro, se eu não me engano, de 1939, o Hitler assina um pacto de não agressão com a União Soviética. O mundo ficou chocado, porque eram dois inimigos que não se gostavam. E, de repente, eles assinaram um acordo, um mini acordo de paz. Né? Ninguém entendeu esse acordo. E aí, o que acontece? O Hitler, não tendo a promessa de que não seria atacado pelo Stalin, que era o líder da União Soviética, e não iria atacar a União Soviética naquele momento, ele falou o seguinte: olha, eu não te ataco, você não me ataca, e para selar esse acordo, tá vendo esse país aqui, a Polônia? Vamos dividir ela no meio pra gente. Eu fico com a parte oeste e tu fica com a parte leste. Né? Todo mundo já sabia que o Hitler iria invadir a Polônia. E aí a França e a Inglaterra dão um aviso, um ultimato: olha, você não vai invadir a Polônia. Se você invadir a Polônia, nós vamos declarar guerra a você. O Hitler simplesmente não deu ouvidos. E no dia 1º de setembro de 1939, o Hitler ele invade a Polônia. Imediatamente a Inglaterra e a França declaram guerra. E assim, gente, começa então a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos esses personagens aí, já todos eles preparados para um segundo conflito, só precisavam de um motivo. O Hitler dá esse motivo invadindo a Polônia e despertando então a guerra entre a Alemanha nazista e a Inglaterra e a França. Né? Nós vamos ver então aqui, relacionado às fases do conflito, nós vamos observar com alguns detalhes, algumas coisas importantes, alguns eventos marcantes que aconteceram nesse grande conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, as fases do conflito são 3. A guerra começa em 1939 e vai terminar em 1945. Na primeira fase, nós vamos ter o avanço do eixo. De 1939 a 1941, a Alemanha, a Itália e o Japão vão atacando sem dó nem piedade e vão avançando nos territórios que eles querem atacar. Né? A segunda fase já vai ser o ponto de equilíbrio entre as duas forças de combate, porque vão acontecer dois eventos que vão mudar a dinâmica da guerra. Né? Primeiro, o Japão vai atacar a base naval americana no Havaí, em Pearl Harbor. Vocês já devem ter visto filmes, já devem ter visto fotos, por exemplo. Essa primeira foto aqui é a foto do ataque à base naval americana. Né? Isso faz com que os Estados Unidos entrem no conflito. Né? E depois vai acontecer o início da Operação Barbarossa, que é simplesmente a invasão da Alemanha à União Soviética. Aí você fala: professor, eles não tinham feito um acordo de não agressão? Pois é, o Hitler não gosta de cumprir promessas. E é mais uma promessa que ele vai quebrar. Ele disse que não iria atacar, mas na verdade tudo isso, alguns historiadores falam que fazia parte de um plano. O Hitler, ele era um cara extremamente estrategista. Né? Às vezes maluco da cabeça, mas ele era muito estrategista. Né? E aí, com a entrada da União Soviética na guerra, vamos dizer que as duas forças elas começam a se equilibrar. Né? E aí as coisas vão começar a se dar um pouquinho mal para os países do eixo na terceira fase, a partir de 1943 até 1945. Né? Em 1943 começam os preparativos para uma invasão gigantesca da Europa pelos aliados. Nós vamos ter nesse período o famoso dia D, que acontece o desembarque de tropas aliadas nas praias da França, né, que vai mudar significativamente o controle da guerra. Nesse meio tempo, a Itália se rende, Mussolini é capturado e acaba sendo morto, fuzilado e exposto em praça pública. Né? E aí, em maio de 1945, a Alemanha é totalmente dominada, Berlim é totalmente dominada, o Hitler acaba cometendo suicídio, né, no bunker, numa área fortificada que ele tinha na cidade de Berlim. Com isso, terminando a guerra na Europa. A Europa para ali de guerrear e os olhos voltam todos para o Pacífico, porque o Japão continuava lutando. A guerra entre o Japão e os Estados Unidos continuava solta ali. E só terminaria em agosto, quando os Estados Unidos eles decidem liberar 2 bombas atômicas em 2 cidades japonesas. Né? A cidade de Hiroshima e a cidade de Nagasaki, o primeiro ataque nuclear da história,
que mudaria significativamente o jeito de guerra da história e que iria ser o ponto decisivo para terminar o conflito da Segunda Guerra Mundial. Ok? Basicamente se trata dessas três fases. Nessa aula de hoje nós vamos ver um pouco da primeira, né? Nas aulas seguintes nós vamos ver as duas fases e a participação do Brasil nesse conflito. Ok? Na primeira fase nós vamos ter aí um jeito de guerras totalmente diferente, que vai ser a Blitzkrieg. Professor, o que é isso? Já está programando a gente alemão? Não. Blitzkrieg é um termo alemão que significa guerra relâmpago. Essa estratégia foi desenvolvida pelo Hitler e pelos seus oficiais e vamos dizer que ela foi decisiva na primeira fase do conflito, né? Até então eles estavam acostumados com guerras paradas, guerras de dominação lenta de posições. O Hitler foi lá e mudou praticamente tudo isso. Os oficiais do Hitler mudaram praticamente todo esse conceito. Se vocês observarem bem, aqui na página 25 do livro de vocês, ele vai dizer basicamente como que funcionava a Blitzkrieg. Se tratava da seguinte forma: vinha primeiro a força aérea e atacava toda a região em pontos estratégicos. Com esses pontos estratégicos totalmente destruídos, vinham os tanques blindados, Panzers, os Tigers, todos os tanques de guerra alemães que eram rápidos e eram muito violentos, vinham e destruíam o que tinha restado para destruir, né? E por fim, terminava com a invasão da infantaria alemã. E assim, com essa Blitzkrieg, vamos dizer, que os alemães em 1940 dominaram praticamente toda a Europa, né? Em questão de meses, eles tomaram áreas como a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda e depois a própria França, né? E a França, gente, vamos dizer que ela vai ter um gostinho especial por Hitler. O Hitler, ele foi soldado da Primeira Guerra Mundial. Ele nunca aceitou a derrota da Alemanha na Primeira Guerra. E ele fazia de tudo. Ele dizia a todos que o sonho dele era vingar aquela derrota, era vingar o Tratado de Versalhes. E ele faz isso. Ele toma, em 1940, a cidade de Paris. Ele toma a França praticamente toda, né? Ele coloca a bandeira nazista no topo da Torre Eiffel. Para ele aquilo era o sonho. Só que a concretização disso foi quando ele conseguiu colocar os líderes franceses no mesmo trem que a França fez a Alemanha se render em 1918. Para vocês verem como que o cara ele era rancoroso, né? Nessa parte do conflito, o Hitler ele vai contar com os chamados governos colaboracionistas. Eram países que simplesmente ajudavam os nazistas a fazerem seus avanços. Na França, como ele conquistou a França, ele coloca um governo fantoche, um governo colaboracionista, né, do general Philippe Pétain, Marechal Philippe Pétain, né, que é o governo de Vichy, né, que vai colaborar, em certa forma, com os nazistas. Só que vai haver resistência. Vai haver resistência de um outro oficial, do general Charles de Gaulle, e de outros povos, de outros países que vão oferecer resistência contra esses governos colaboracionistas, né? Nós vamos ter também, nessa primeira fase, expansões do Japão, expansões da Itália. A Itália, por exemplo, vai dominar a região da Albânia, vai dominar na África a região da Etiópia, todos eles dominados pelas forças do Mussolini. No Japão, o Japão continua ali no Pacífico, dominando áreas coloniais da França, por exemplo, a Indochina francesa é dominada pelo Japão, áreas das Índias holandesas, né, que é ali a região da Indonésia, de Brunei, entre outras áreas, e terminar por completo o domínio ali da região da China, né? Nesse caso aí a China ela é dominada com uma crueldade extremamente brutal pelas forças japonesas. Tudo indica que o eixo iria levar melhor, né? A não ser por alguns detalhes que nós vamos ver na próxima aula, né? Alguns eventos vão acabar mudando a história do conflito, trazendo personagens de peso para fase 2, vamos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial, ok? Basicamente, gente, sobre a primeira aula é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós vamos, a partir dessa aula de hoje, nós vamos contar com as atividades do livro didático. Algumas atividades aqui do livro estarão presentes para vocês. Qualquer dúvida em relação às atividades do livro, em relação a alguma coisa aqui do conteúdo, vocês fiquem à vontade, vocês me chamem, que eu vou ajudar vocês esclarecendo o que for necessário, ok? Desde já desejo um bom dia a todos e até a nossa próxima aula.